Olá, meus queridos, muito boa noite. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente vai iniciar mais uma aula de Física aqui da EJA, sexta etapa. Voltando aqui para o nosso segundo semestre, né? Galerinha aí da EJA que assiste, que acompanha as aulas do canal Educação. Essa semana a gente retomou as nossas aulas, retornou das nossas férias e estamos voltando aqui para fechar o nosso ano letivo, né? Iniciando mais um semestre e iniciando aqui também os temas da física para esse segundo semestre. No segundo semestre, a gente vai agora estudar um pouquinho da óptica geométrica, esse mês de agosto que está iniciando, tá? A gente vai estudar agora os fenômenos que estão associados à luz e vamos compreender hoje os conceitos fundamentais, as noções iniciais da óptica geométrica que a física ela vai estudar. Deixa eu dar uma boa noite para todos os polos que nos acompanham. Tudo bem aí com a galerinha de Bom Jesus, Cajazeiras, né? Canavieira, todos os polos que estão nos acompanhando. É um prazer estar com todos vocês. E eu sou o professor Caio, para quem ainda não está acostumado com o horário, com os professores. Esse horário é de Física e eu sou o professor Caio Breno. Vou acompanhar vocês na aula de hoje, beleza? Como eu havia dito, nosso tema, nosso conteúdo é óptica geométrica, conceitos fundamentais. Nesse conteúdo, o que nós podemos estudar, professor? A gente vai compreender, primeiramente, qual é a definição de óptica, o que é a óptica. Vamos estudar, focar na óptica geométrica, tá? E já vamos logo distinguir alguns conceitos. Conceito de raio de luz e feixes de luz. Fontes de luz, que aqui a gente vai classificá-las quanto à sua produção ou não de luz. E as suas dimensões, se é uma fonte de luz extensa, ou seja, grande, ou se é uma fonte de luz pequena, ou seja, pontiforme. Cor da luz também é uma outra classificação que a gente vai realizar. Meios ópticos, tá? Que a gente vai estudar também, que é de acordo com a luz se comporta em um meio, em uma região. Essa luz ela pode ser transmitida totalmente, ela pode ser transmitida parcialmente ou ela não pode ser transmitida. Então, dependendo de como a luz ela vai se comportar nessa região, eu posso classificar esses meios como transparente, translúcido e opaco. E também a gente vai estudar 3 princípios fundamentais da óptica geométrica. Esses 3 princípios, eles também vão estudar o comportamento da luz em diferentes situações, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula e começar com a definição de óptica. O que é óptica, professor Caio? Galerinha, óptica é uma área de estudo da física. E essa área de estudo, ela busca compreender os fenômenos relacionados à luz. Ela busca estudar a luz. Só que essa luz, esse estudo que a óptica realiza, pode ser classificado de 2 maneiras. Eu posso estudar a luz utilizando a geometria, ou eu posso estudar apenas a natureza da luz. Quando eu estudo a luz tentando descrevê-la, descrever a sua propagação, descrever o seu comportamento,
eu estou realizando o estudo da luz através da óptica geométrica. Esse conceito ele é bem mais antigo, tá? Por exemplo, esse conceito da óptica geométrica foi estudado por Isaac Newton. Ele estudava a mecânica e ele considerou a luz como uma partícula. Então, vários fenômenos que a gente vai estudar a partir de hoje, você vai interpretar a luz como uma partícula, utilizando a óptica geométrica. E aí, através dessa área da física, através da parte geométrica da óptica, a gente vai descrever os fenômenos, compreender como eles acontecem. E aí a gente compreende esses fenômenos utilizando a geometria ao nosso favor. Mas também nós podemos estudar a luz através da óptica física. Na óptica física, eu procuro compreender a natureza da luz. Como assim, professor? Dizer se a luz ela é uma onda ou se ela é realmente uma partícula. Então, eu posso estudar alguns fenômenos da luz e relacionar com ondas. A mesma coisa que acontece com a luz pode acontecer com ondas de rádio, pode acontecer com raio-x, pode acontecer com as ondas ultravioletas, tá? E assim eu estou estudando a luz de acordo com a sua natureza, classificando ela como uma onda. Bom, galerinha, não se preocupa que a gente ainda não vai compreender esse conceito da óptica física. A gente vai apenas citá-lo. Hoje a gente vai compreender a óptica geométrica, tá? Então, prepara aí teu material. A gente já definiu o que é óptica no geral, né? É uma área de estudo da física que procura compreender a luz e a gente vai focar agora na parte da óptica geométrica. A óptica geométrica vai estudar a luz, como eu havia dito, tentando estudar a sua propagação. O que é propagação, professor? Como ela se transmite, como a luz ela se transmite em um meio, como ela se propaga, beleza? Então, por exemplo, quando você liga uma lâmpada dentro de um quarto escuro, essa luz ela vai ter uma forma de se propagar em todo o ambiente, de iluminar todo o ambiente. Então, você vai estudar de que maneira ela ilumina esse ambiente. Quais são os fenômenos relacionados a essa iluminação. Ok? E a gente sempre vai associar esses fenômenos utilizando a geometria. Beleza? Então, a gente vai tentar responder como esses fenômenos acontecem e, para facilitar a nossa compreensão, vamos utilizar a matemática, a geometria ao nosso favor. E interpretando a luz como segmentos de reta. Como assim, professor? Você vai interpretar a luz, dizer que essa luz se comporta como partes de uma reta. Você está vendo a imagenzinha de um olho e uma pessoa observando a luz de uma vela. Essa pessoa está observando essa luz e a luz ela está saindo da vela, indo em direção ao olho através de segmentos de reta. Aqui na física a gente não leva essa denominação, segmentos de reta. A gente diz que essa luz ela vai ser raio de luz.
esses segmentos de reta serão chamados de raios de luz. Ou seja, a luz ela vai se comportar como uma flecha, como uma seta que sai da fonte de luz e vai em direção ao olho do observador. Ok? Olha aí a gente já utilizando os conceitos da geometria, né? Além desse conceito, galerinha, a gente pode dizer que esses raios de luz, esses segmentos de reta, ou seja, parte de uma reta, eles vão ilustrar para onde essa luz está sendo orientada. Para qual lado ocorre essa propagação da luz. Tá? E essa propagação ela pode acontecer por um raio de luz ou por vários raios de luz. Então, quando você tem apenas um segmento de reta, uma parte da reta, você tem um raio de luz. Quando eu tenho vários raios de luz, como se fosse o plural deles, né? Você vai chamar isso de feixe de luz. Então, raio de luz é quando eu tenho apenas uma seta. Quando eu tenho várias setas, eu chamo isso de feixe de luz. Ok? Ou pincel luminoso. Esses conjuntos, né? Esses raios de luz unidos, que formam um feixe luminoso, ou feixe de luz, podem ser classificados de três maneiras. Eu posso classificar ele de forma convergente, divergente ou paralelo. Essas três classificações. Convergente. Você lembra do cotidiano mesmo. Quando duas ou mais pessoas convergem para o mesmo pensamento. Elas estão ali compartilhando da mesma ideia. Então elas vão chegar em um ponto comum. A mesma coisa acontece com o feixe luminoso. Um feixe convergente é quando você tem mais de um raio luminoso se encontrando em um único ponto. Você observa que os segmentos de reta, eles estão saindo de pontos diferentes e se encontrando no mesmo ponto. Então, isso aqui diz que eles são convergentes. Divergente. Tem duas pessoas ali, professor, que têm pensamentos divergentes, ou seja, diferentes. Então, nesse caso, eles partiram de um pensamento comum, mas teve alguma coisa que fez eles separarem as suas ideias. Aqui com a luz acontece a mesma coisa. Partem de um ponto comum, mas no final chegam em pontos diferentes. Isso é um feixe divergente. E o feixe paralelo ou cilíndrico são segmentos de reta paralelos que se encontram no infinito, né? A gente tem essa denominação. Galerinha, ficou alguma dúvida até aqui? Tenho aqui a participação da galerinha
Muito boa noite, pessoal que está acompanhando a gente pelo canal Seduc PI1, pelo IPTV. Como é que está aí, diretamente dos polos que estão acompanhando a nossa aula? Tranquilidade até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo? Então aqui a gente tem essa primeira classificação, viu, gente? Que esses feixes de luz, eles podem se encontrar em um único ponto, chamados de convergente, podem sair de um ponto comum e acabar se diferenciando na sua trajetória, são os feixes divergentes, e serem paralelos, são os feixes cilíndricos. Certo, galerinha de São João da Varjota? Muito boa noite, participação especial da galerinha de São João da Varjota. Muito bom saber que vocês estão aqui com a gente. Para a gente conseguir analisar bem esses feixes, deixa eu colocar um exemplo aí para cada situação. O cilíndrico, um exemplo do cilíndrico seria a luz de uma lanterna. A luz de uma lanterna, se você apontar para onde for, a luz ela vai para aquele local que você está apontando, né? Então forma ali um feixe paralelo de luz. Então, o exemplo do nosso cotidiano do pincel cilíndrico seria a luz de uma lanterna. O feixe divergente seria a luz de uma vela. A luz de uma vela, quando você acende a vela, ela parte daquele ponto e brilha e ilumina toda a região, né? Então, a luz de uma lanterna seria um exemplo de feixe divergente. E o feixe convergente seria o farol de um veículo. O farol de um veículo ele é direcionado para um único ponto, né? Para iluminar uma única região. Então você considera que aquele feixe de luz ele é convergente. Tá bom? Dito isso, galerinha, vamos passar aqui para as fontes de luz. Esse conteúdo é muito legal para a gente relacionar com o nosso dia a dia. É um conteúdo muito visual, tá? Então, é bom você tentar sempre associar com situações do seu cotidiano. Fontes de luz, para a gente definir o que é uma fonte de luz, você lembra que é qualquer corpo que emana luz, tá? Qualquer corpo que consegue emanar luz, iluminar um ambiente. Esse corpo ele pode iluminar um ambiente ele mesmo produzindo luz ou ele utilizando a luz de um outro corpo. Essas fontes de luz, dependendo dessa característica, né, se ele produz ou não a sua própria luz, elas podem ser classificadas como primárias e secundárias. E, dependendo do tamanho, da dimensão dessa fonte de luz, elas também podem ser classificadas como pontuais e extensas. Certo? Então, vou agora diferenciar esses dois conceitos. Quando a fonte de luz é primária e secundária, e quando ela é pontual e quando ela é extensa. Tá bom? Vamos lá. Quando é que ela é primária? Toda fonte de luz primária também é conhecida como
fonte luminosa de luz, ou corpo luminoso. Essa fonte, ela mesmo produz a sua luz. Um exemplo disso é o Sol, as estrelas, a chama de uma vela, um fósforo aceso, uma lâmpada acesa. Esses corpos, esses objetos, eles mesmo produzem a sua luz. Agora, nós temos fontes secundárias. As fontes secundárias, elas conhecidas também como corpos iluminados, não produzem a sua própria luz. Na verdade, refletem a luz de um outro corpo. Professor, o que é refletir? É utilizar a luz desse outro corpo. Como assim, professor? A luz de um corpo luminoso colide na superfície do corpo não luminoso e volta. Quando a luz bate no corpo não luminoso e volta, isso se chama reflexo, tá? Reflexão. É o caso do espelho, tá? Como é que você consegue se ver no espelho? Porque a luz, ela colide na superfície do espelho e vai para você, tá? E aí você consegue se ver no espelho. Então, você vê um reflexo da sua imagem. Beleza? Aí, galerinha, os corpos iluminados ou fontes secundárias, eles utilizam da luz de um outro corpo para você conseguir visualizá-los ou iluminarem uma região. Um exemplo disso é a Lua. Aquela luz que a gente pensa que vem da Lua, na verdade não vem dela. Vem do Sol. Como é que nós conseguimos ver os colegas aí da sua sala, o professor que está aí com você? Como é que você consegue visualizar a sua família quando está em casa? É através de reflexos. Eles são corpos iluminados. Precisam de uma luz de um outro objeto, como uma lâmpada acesa, para você conseguir ver. Se por acaso faltasse energia agora na tua casa, faltasse energia agora na tua escola, você ia conseguir ver alguém no escuro? Não. Por quê? Porque sem um corpo luminoso, os objetos iluminados não produzem reflexo. Tá? Belezinha? Então, planetas, a Lua, que é um satélite, qualquer objeto que não produz a sua própria luz é considerado uma fonte de luz iluminada ou secundária. Aí aqui eu tenho vários exemplos, né? Você tem aqui uma lâmpada como uma fonte primária de luz. Você tem um livro como uma fonte secundária. Por que o livro é secundário? Eu só consigo visualizar esse livro quando a lâmpada está acesa. Se a lâmpada estiver apagada, eu não consigo visualizar o livro. Então, por isso, ele é um exemplo de fonte iluminada. E a lâmpada é um exemplo de fonte luminosa. Certo? As fontes de luz também são classificadas de acordo com as suas dimensões, o seu tamanho. Elas podem ser classificadas como fontes pontuais
ou pontiformes, ou como fontes extensas. As fontes pontuais, você lembra de um ponto realmente. Essas fontes são aquelas que têm dimensões desprezíveis. Um exemplo, você olha para o céu e vê aqueles pontinhos brilhantes. Alguns são estrelas, alguns são planetas. Aqueles pontinhos você não consegue saber o tamanho deles ou nem medi-los, porque eles são muito pequenos. Então, para nós, são considerados fontes pontuais, por conta da sua grande distância entre eu, né, entre você e aquela fonte de luz. Então, nesse caso, eu desprezo as suas dimensões, o seu tamanho. Quando eu tenho fontes extensas, são aquelas fontes que as suas dimensões não podem ser desconsideradas. Como assim, professor? Uma lâmpada, a lâmpada que está iluminando a tua sala, né? Você não pode desconsiderar as dimensões dessa lâmpada, porque é possível medir o seu tamanho, tá? A lua, o sol são considerados também fontes extensas, porque eu consigo medir as suas dimensões com facilidade. São considerados grandes em relação a você. E talvez até você consiga medi-los devido à sua dimensão, devido ao seu tamanho e o seu formato. Tá bom? Bom, galerinha, fizemos essas classificações sobre as fontes de luz e aqui eu trouxe exemplos, né? Fontes pontuais, como por exemplo as estrelas, são muito pequenas. Você não consegue pegar uma régua e medir aqui o tamanho dessa estrela, né? Agora você consegue fazer isso com uma fonte extensa. Pega ali a superlua, né? A lua quando ela está ali gigantesca no céu, você consegue ali medir, visualizar a lua com perfeição. Então ela é uma fonte extensa. O sol, da mesma forma, também é considerado uma fonte extensa, tá? Então, você vai possuir essa diferença de desprezar as dimensões quando for pontual e de considerar as dimensões quando for uma fonte extensa. Cor da luz. Quando a gente fala de cor da luz, a gente vai classificar essa luz como uma luz monocromática ou policromática. Essa luz mono ou poli vai dizer quanto de luz, quanto de cores, na verdade, eu vou possuir para formar aquela luz, tá? Então a luz, ela pode ser também classificada por essa quantidade de cores que a compõe. A luz monocromática é aquela luz que é composta por uma única cor. Mono, você lembra de um. Cromática, tu vai lembrar de cor. Então você só tem uma única cor para a formação dessa luz. Um exemplo é a luz vermelha. A luz azul, a luz verde, todas elas são compostas por uma única cor. Agora, a luz policromática é a luz
que é composta por duas ou mais cores. Exemplo, a luz branca do sol. Beleza? A luz branca é uma luz constituída por duas ou mais cores. Por exemplo, a luz branca, para formá-la, eu posso unir o vermelho, o verde e o azul. Essas três luzes unidas vão formar uma coloração branca. Se eu inserir cada vez mais outras luzes, eu vou tornar esse branco mais branco. Se eu inserir ali o violeta, o alaranjado, o anil, colocar muito mais outras cores, eu vou tornar essa luz mais branca ainda. Tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, com o amarelo. Se eu unir vermelho e verde, eu crio a luz amarela. Professor, mas não seria outra coloração, não? Não. Você às vezes pode confundir com pigmento. Pigmento é diferente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ali, de pintar ou de brincar com tinta guache. Quando você pega a tinta amarela, mistura com a vermelha, mistura com a azul, mistura com a verde, mistura todas as cores, não dá branco. Dá uma cor próxima do preto, né? Porque ali eu estou unindo pigmentos. Luz é diferente. Quando eu vou unir todas as luzes, eu gero o branco. Tá? Então, cuidado para não confundir com pigmento, com tinta. É diferente, beleza? Então, não esqueça, mono vem de um, monocromática, uma única cor. Poli vem de vários, policromática, várias cores, duas ou mais. Beleza? Aqui eu tenho um exemplo, né? O vermelho do negativo da revelação de fotografias. Aqui você tem um estúdio, né? Um quarto, que antes as fotografias elas eram reveladas através do negativo, né? Expostas à luz vermelha para elas se tornarem reveladas. E aqui você tem a luz policromática branca, que é a luz que vem do Sol. Certo? Meios ópticos. Os meios ópticos podem ser três. Eu posso classificá-los de três maneiras. Meios transparentes, meios translúcidos e meios opacos. Meios transparentes, galerinha, meios translúcidos e opacos são três formas diferentes da luz se propagar em um objeto ou em um local. No transparente, toda a luz ela consegue se propagar, tendo ali uma perda mínima de intensidade. Isso é possível no ar e no vidro, por exemplo, na água cristalina. Como é que eu consigo ver o fundo de um riacho quando a água é cristalina? Porque a luz ela consegue entrar totalmente naquela água. Como é que eu consigo ver alguém que está atrás ali do vidro? Porque o vidro, ele deixa toda a luz passar por ele.
O ar da mesma maneira. Como é que você olha para o lado, você consegue ver o seu colega de sala? Porque entre vocês existe ar. E o ar é um meio transparente. Ele não impede a transmissão da luz. Os meios translúcidos são aqueles meios que permitem parcialmente a propagação da luz. Eles vão dificultar apenas um pouco a transmissão desse fenômeno. Exemplo é a névoa, papel vegetal, um vidro fosco. A névoa você muitas vezes não consegue enxergar muito do que está à sua frente, né? Porque a luz ela tem uma certa dificuldade para se propagar nesse meio, para se transmitir por essa região. O papel vegetal você consegue visualizar um pouco também, né? Se você olha através de um papel vegetal, tenta olhar ali uma pessoa que está por trás desse papel, você apenas vê as feições dela, o formato do corpo, mas não vê ela com tanta nitidez. O vidro fosco, que é aquele vidro de banheiro, da mesma maneira, né? Você olha para uma pessoa, pode não saber quem é, mas sabe que tem uma pessoa ali, tomando um banho ou utilizando um banheiro, através do formato do corpo. Já os meios opacos, eles interrompem a passagem da luz de forma total, refletindo, como eu falei, né, a luz incidindo e voltando, a luz colidindo na superfície e voltando, ou absorvendo essa luz ficando na superfície do objeto. Exemplos disso são os ossos, paredes, metais. Por exemplo, acaba a aula, a campa bate e todas as turmas saem da sala. Mas o professor de vocês não libera, né, a turma de vocês. Então você só escuta os barulhos das pessoas no corredor. Mas você não sabe quem é que está passando ali. Por quê? Porque entre o corredor e a sala de vocês existe uma parede. A luz de dentro da sala de aula não consegue passar por aquela parede. Então você não consegue ver quem está do outro lado. Porque a parede é um meio opaco. Beleza? Então, meios opacos são aqueles meios que impedem a passagem da luz. Se a gente conseguir aqui visualizar, você vai observar como a luz se comporta em cada um desses meios. O meio transparente, a luz ela passa totalmente. No meio translúcido, a luz ela já tem uma certa dificuldade para passar. E no meio opaco, ela nem passar chega, né? Ela nem chega a passar para o outro lado. Tranquilos? Então você vai observar essas três características para esses três meios diferentes. E aí chegamos ao ponto da nossa aula que a gente vai falar de três princípios da óptica geométrica para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Esses princípios, eles vão dizer como a luz se comporta em várias situações. Para que seja possível estudar esses três princípios, eu vou considerar que esses meios eles têm algumas características. Eu vou aproximar esses meios para um meio homogêneo, ou seja, ele é composto de um material apenas e você vai transformar esse meio num meio transparente, por exemplo. Aqui no ar, você sabe que existe oxigênio, nitrogênio,
hidrogênio, mas a gente vai considerar que o ar seja um meio só. Então, por isso que ele é homogêneo, tá? E aí, galerinha, a partir disso, eu tenho 3 princípios. O princípio da propagação retilínea, que vai dizer que a luz ela se propaga sempre como uma reta, ok? Princípio da independência dos raios de luz, que vai dizer que a luz, 2 ou mais raios, ao se cruzarem, um vai ser independente do outro. Isso acontece muito em shows. Um holofote lança uma luz para um lado. Um outro holofote lança a luz para o outro lado do palco. Eles se cruzam, mas um não interfere na luz do outro. E o princípio da reversibilidade dos raios. Isso acontece muito em espelhos retrovisores. Você fica papeando, né? Entra ali em contato com o motorista de um táxi, olhando pelo espelho retrovisor dele. Ele consegue te ver olhando pelo retrovisor, assim como você vê o motorista também olhando pelo retrovisor. Então, isso é possível através dessa reversibilidade. O raio que sai do seu olho e vai para o olho do motorista é o mesmo raio de luz que segue o caminho oposto. Bom, eu só quis apresentar esses 3 princípios hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai falar melhor deles 3, tá? E citar alguns exemplos também, beleza? A gente vai continuar isso também na nossa aula não presencial. Eu espero que vocês possam assisti-la, tá? E a gente se encontra no próximo encontro. Até lá, meus queridos. Tchau, tchau.